Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto polêmico, um assunto muito comentado pelos marceneiros, pelos clientes e usuários do serviço de corte, bordo e furação, sobre o serviço ser caro. Certo, mas é caro por quê? Será que ele está olhando só para o preço do corte, ou do serviço, ou do material? Será que ele está fazendo a comparação correta com o custo que isso seria para ele produzir internamente? Vamos dar uma olhada nesse vídeo como a gente pode fazer com que os clientes entendam de forma mais clara a comparação correta a ser feita entre o valor cobrado pela central de serviços e o valor de produzir esse serviço internamente na oficina dele. Então vamos lá, na descrição desse vídeo tem um link de uma planilha que a gente desenvolveu aqui na Serrabits, onde você pode usar ela aí na sua central de serviços e também passar para os vendedores e para os clientes para eles entenderem e fazerem a conta, aí, quantas vezes for necessário, dos valores que impactam no custo de operação dele na marcenaria. Vamos dar uma olhada? Então, pessoal, a planilha é essa e tem algumas variáveis que a gente está vendo aqui que são custos que incorrem na marcenaria mensalmente. Então vamos lá, o primeiro custo seria a fiação de serra. Vamos supor que o marceneiro gaste aí 60, 70, 80 reais para afiar uma serra por mês. Vamos colocar aqui o valor de 70 reais por mês para ele afiar essa serra, certo? Depois vamos considerar também a manutenção do maquinário. Uma correia que quebra, um rolamento que ele tem que trocar, ou uma peça de máquina que tem que repor. Então ele vai gastar aí com o maquinário, em manutenções, mão de obra e peças, 100 reais por mês, fazendo uma estimativa meio rasa aqui sobre esse custo. Coleta de sobras. Normalmente o marceneiro ele tem que pagar um profissional ou uma empresa que vai coletar as sobras e resíduos da marcenaria dele, certo? Esse valor varia em várias regiões do Brasil e a gente vê que não tem uma taxa fixa. Mas para a gente colocar aqui uma estimativa, vamos colocar que ele pagaria 60 reais por mês para que as sobras e resíduos fossem coletados na marcenaria dele, certo? Depois tem o custo de cola, que é compreensível, vamos supor que ele gaste 80 reais de cola por mês. E energia. Energia também é um custo muito variável, Brasil afora, mas é muito mais caro em algumas regiões, muito mais barato em outras, mas vamos supor que ele gaste 350 reais por mês de energia, correto? Erros de produção, depois a gente fala deles. Vamos colocar aqui que não tem erro de produção, supondo que não tem erro de produção, vamos deixar que é zero. E vamos supor que o marceneiro também ele nunca perdeu uma venda na vida, que todas as vendas que ele faz, ele fecha e nunca deixou de atender um cliente. Então, a venda perdida também seria zero. O valor de aluguel do barracão dele, normalmente o barracão é alugado e, lógico, pode variar também muito Brasil afora, mas um valor hipotético aqui, vamos considerar R$ 1.300 de aluguel por mês. Tá? E depois tem o salário do marceneiro, que também é algo muito variável, por isso a importância da gente discutir com o marceneiro e mostrar para ele essa planilha, para ele dizer aqui os valores que se aplicam à realidade dele, certo? Então, a gente vê que é muito variado o salário do marceneiro no Brasil, mas vamos considerar aqui uma renda do marceneiro de R$ 3.200, correto? Então aqui a gente tem a nossa planilha formada de custos e agora a gente precisa fazer a seguinte pergunta para o marceneiro. Numa cozinha média aí, que ele produz em alguns dias, a gente precisa fazer com que ele entenda que a gente vai falar aqui de uma cozinha comum, um projeto corriqueiro. A gente escolheu cozinha nessa planilha porque é algo muito difundido, é algo que o marceneiro faz frequentemente. Então, para a gente poder dar o exemplo e fazer a conta junto com ele, o exemplo de uma cozinha é muito compreensível. Então vamos falar assim, uma cozinha que você produza em alguns dias aí na sua marcenaria, faz uma estimativa de tempo, de quanto você leva para produzir uma cozinha padrão, que você já está acostumado a fazer na sua marcenaria, e fala aí quanto você leva de tempo para executar ela. Então voltando à nossa planilha, a gente vai falar para ele, uma cozinha produzida em 4, 5 dias, a gente pede para ele qual que seria o prazo que ele produz esse projeto médio, e ele vai falar 4 ou 5 dias. Vamos supor que essa cozinha padrão aí seja produzida em 4 dias. Então a gente preenche aqui nesse campo 4. E agora, embaixo aqui, a gente vai ter o custo da marcenaria. Ou seja, uma cozinha produzida em 4 dias na marcenaria custa, na sua marcenaria, só de mão de obra, só de custo ali, sem contar o material, R$ 938.
certo? Então, é isso que o marceneiro vai pagar ou vai custar para ele produzir esse projeto, certo? Sem contar no material, sem contar as ferragens, as chapas que ele vai utilizar para produzir esse projeto, certo? Nesse momento a gente pergunta para ele, olha, aqui a gente marcou erros de produção como sendo 0, certo? Mas será que você já não cortou uma chapa errada, né? Às vezes você corta a chapa menor ali, putz, tem que comprar um material de novo, né? Porque não tem como repor aquela peça. Aí o marceneiro normalmente pensa ali, ele fala, não, é verdade, eu já produzi realmente umas chapas erradas e tive que comprar mais material, certo? Então quanto que isso representa por mês? Vamos supor que ele pague uma chapa por mês, né? Que ele erre aí o corte de uma chapa por mês, e uma chapa custa em média aí R$200, né? Varia também nas regiões do Brasil, e a gente preenche aqui nesse campo R$200, certo? E depois a gente pergunta para ele, mas será que você também não perdeu aí uma venda, né? No fim do ano, normalmente que a demanda cresce muito, você não perdeu uma venda por causa de prazo, né? Ou porque sua produção estava muito cheia, você não tinha como absorver um pedido, né? E o marceneiro vai falar, não, eu normalmente perco vendas, né? Principalmente no fim do ano, quando eu estou muito atarefado, quando eu estou muito cheio de serviço ali, não dá para pegar mais projetos, porque, enfim, não vou conseguir entregar, ou o cliente precisa antes do Natal, por exemplo, né? Então vamos falar assim que se o marceneiro já perdeu uma cozinha de R$8.000, por exemplo, no ano, vamos dividir isso por 12, né, que é a quantidade de meses, e vai dar aí 666, alguma coisa. Vamos colocar R$667 por mês, né, que ele vai produzir, que ele vai perder de vendas, né? Esse é o custo dessa venda perdida para ele mensalmente. Então, olha só, isso também impacta no custo da marcenaria, porque se ele terceiriza, né, ele não precisaria perder essa venda, ele poderia passar para a central de serviço fazer, e daí ele vai ter esse benefício, ter esse lucro, fechar essa venda, não dispensar ela. Então, a venda perdida, ela também custa na marcenaria. E olha só, ao invés de, a gente já saiu de 900 e poucos reais para 1.096, né? Então, se essa cozinha produzida em 4 dias na marcenaria custar de serviço, de mão de obra, menos, né, ou igual a R$ 1.096, ainda compensa para o marceneiro terceirizar, pensando só na questão de custo e sem pensar também na economia de material. Então, pessoal, com essa planilha, a gente conseguiu ter uma ideia, né, dos custos da marcenaria, e a gente conseguiu entender que a terceirização, se o serviço vai ser terceirizado ou não, ele não deve levar em conta o preço apenas, né, do corte ou do serviço da mão de obra, da furação ou do material na loja. O profissional moveleiro, ele tem que entender que o custo desse serviço na marcenaria dele, certo? Para ele fazer internamente. Quando a gente conseguir demonstrar essa formação de custos para ele, talvez ele entenda, né, que o serviço não é caro, se a gente analisar apenas isso como um gasto. Mas ele tem que comparar esse gasto com o valor que seria para produzir esse serviço internamente. Então é caro? Depende, né? Depende de quanto custa para você fazer internamente. Então com essa ferramenta, com essa planilha, você pode levar ao seu cliente essa informação, né? Primeiro, fazer com que ele pense, né? Reflita sobre essa informação, que é algo talvez que já foi resolvido lá no passado e ele nunca mais tocou nesse assunto. É importante a gente voltar a falar, né? Para que ele não caia no pensamento errado de que o serviço é caro e que às vezes o vendedor também entende que o serviço acaba sendo caro, né? Mas a gente precisa comparar o custo de produção com o custo de terceirização. E tendo essas duas informações bem formatadas, aí sim a gente vai conseguir fazer uma comparação mais certeira ou mais justa, né, a partir de se terceirizar ou não terceirizar aquele serviço. Certo? Então o link da planilha está aqui na descrição do vídeo, pessoal, e vocês podem ficar à vontade para utilizar ela aí no dia a dia de vocês, e também se tiver alguma sugestão, comenta aqui para a gente melhorar, né, ou liga para a gente aqui na Serra Bits, e a gente vai ficar feliz em ajudar vocês no dia a dia, né, das vendas de serviço aí de terceirização. Então, pessoal, muito obrigado, e a gente vai se falando nos próximos vídeos, onde a gente vai abordar mais sobre terceirização no mercado moveleiro.